Muito bem, vamos lá para a questão 2 agora para a gente. Essa questão 2 para nós, ela foi proposta também, né, pela VUNESP, em 2019. A VUNESP fala, as células, ó, essa questão, ela já possui a planilha, né, para a gente observar, facilita já de imediato a leitura e interpretação da questão. Mas se não tiver a planilha, a informação for deixada no enunciado, monta a estrutura que facilita a sua vida. A célula das planilhas que estão sendo elaboradas, a VUNESP menciona que isso é o 2010, mas nós podemos aqui, olha, inserir uma outra versão, que a gente vai chegar no mesmo resultado. Estrutura simples, né, de fórmula, uso de função. Ela fala para nós, célula 1, palavra camisa, célula 2, a palavra sacola, e a célula 3, a palavra madame. Em seguida, a fórmula. Então, nós temos uma fórmula que é para extrair um texto. Então, essa fórmula, olha, ela foi digitada lá na célula B1. Então, vamos digitar a fórmula aqui na célula B1, olha, extrair texto. Então, vamos lá. Roseli, o que essa função ela faz? A função extrair texto, ela traz como resultado uma sequência de caracteres, um, dois, vários, naquela célula direcionada ao seu conteúdo. Então, vai extrair uma quantidade de caracteres, vai extrair um texto para a gente, é uma função de texto. Então, o que essa função vai extrair? A primeira informação é qual é o texto para eu tomar como base e extrair uma quantidade de caracteres. Então, o texto para nós relacionado é o texto presente na célula 1. Então, a gente visualiza lá na célula 1, olha, nós temos a palavra o quê? Camisa. Então, a quantidade de caracteres extraída será da palavra camisa. A segunda informação na sintaxe, que é o número 3, equivale para nós a partir do caractere. Então, a partir do terceiro caractere, que vai iniciar a extração de o segundo elemento aqui, ó, o número 2. O que é esse número 2? Esse número 2 será a quantidade de caracteres que será extraído. Então, nós vamos lá na palavra camisa, a partir do terceiro caractere. Então, vamos contar. 1, 2, 3. Então, nosso terceiro caractere está aqui. E nós vamos extrair 2 caracteres. Então, olha, é a partir do terceiro, inclusive esse, tá bom? Inclusive esse. Então, a partir do terceiro caractere, então, é a partir do M. E nós vamos extrair 2 caracteres. Então, quando eu pressionar Enter, aqui na célula B1 vai ficar Mi, né? Então, o resultado dessa extração vai ser a sílaba Mi. Continua para nós. Continuando, a célula B1 ela foi selecionada e copiada para as células o quê? B2 e B3. Então, essa fórmula para nós, ela sai da célula 1 e vai para a célula 2. Então, o que vai acontecer? Onde é A1, vai virar o quê? A2. Onde vai ser A2, vai virar o quê? A3. Então, o que nós vamos ter? Vai extrair da célula 2, 2 caracteres a partir do terceiro caractere. Então, vamos contar, ó, primeiro caractere, segundo caractere, terceiro caractere, o C. Vai extrair 2 caracteres, lembrar que a partir de inclusive. Então, o resultado dessa fórmula, ó, vai ser CO. Se for levada a fórmula, ó, essa fórmula está na célula, B1 para nós aqui. A próxima vai estar na célula B2 e na célula B3. Então, ela vai trabalhar com a palavra sacola e com a palavra madame. Então, vai extrair da célula 3
A partir do terceiro caractere, 2 caracteres. Então, nós vamos lá. 1, 2, 3. Então, da terceira célula vai ser o D, 2 caracteres. Então, o resultado vai ser DA. Então, a célula B1 vai ter o MI, a célula B2 o CO, a célula B3 o DA. Aí continua. Finalmente, a fórmula concatenar, então nós vamos receber aqui uma outra fórmula, foi digitada lá na célula o quê? B4. Então vamos lembrar. Concatenar é o que para nós? Concatenar é unir. Concatenar para nós é juntar o conteúdo da célula, vai se tornar um conteúdo apenas. Quem que ela quer concatenar? O conteúdo da B2. Então, a célula B2, ela possui qual conteúdo? A sílaba co. Ó, para nós, vamos pegar aqui outra cor aqui para nós. Então, olha, o B2 tem a sílaba co. A conteúdo da B1, que é o MI, ó, B1, MI. E o conteúdo da B3, o DA. Então, foi concatenado e nós tivemos uma palavra formada pela extração de caracteres em 3 células. Então, o resultado para nós, olha, B para nós de bola, a nossa alternativa 2, responde para nós. Então, a questão 2 aqui, olha, bola para gente, certo? Confirmando aqui para vocês, vamos lá, planilha aqui 2. Camisa na célula 1, sacola na célula 2 e madame na célula 3. Igual, vamos lá, nós vamos extrair o texto a partir para nós, né, do terceiro caractere, 2 caracteres será resultado da extração. Então, a função extrair texto. Primeiro, qual é o texto que eu vou usar como elemento de extração? O texto é a célula 1. Depois, qual é o número inicial do caractere? É o terceiro caractere. Lembrar que a partir de, inclusive. E aí, nós vamos extrair 2 caracteres. Pressionei Enter, resultado MI. Essa fórmula, ela foi copiada, Ctrl+C, e colada nas 2 outras células, Ctrl+V. À medida que a fórmula é copiada, ela é atualizada. Então, a célula 1, agora a célula 2. Extrai da célula 2, a partir do terceiro caractere, 2 caracteres. Foi levada para a célula B3, vai trabalhar com a linha 3. Então, vai extrair da célula 3, 3 caracteres, a partir do terceiro caractere, 2 caracteres. E aí, nós temos o DA. E na célula B4, para nós, como menciona, ela pede para concatenar. Então, aí nós vamos concatenar a célula B2 e a célula B1 e a célula B3. Juntar, unir em uma única célula. Resultado, dá. Lembrar que nós temos aqui a fórmula, e no grupo Biblioteca de Funções, nós temos várias categorias. Função de texto. Função para nós, vem aqui para eu mostrar, extração de texto é uma função de texto, e a função para nós de concatenação. Lembrar que o Excel 365 existe para nós a função concate, porém é compatível com a função concatenar. Se a VUNESP trouxer padrão 365, ela pode nos dar aí de presente a função concate e não a função concatenar. É a mesma coisa, mas é uma atualização do 365. É isso. Então, o que nós temos aqui? A nossa segunda questão, trabalhando com 2 funções, uma função que é a extração de texto e a segunda é a função concatenar. Alternativa correta B, resultado, a palavra comida dessa concatenação. Tá certo? Então, anota aí mais uma questão para ficar organizada nos seus estudos.
Vamos para a questão 3, hein? Ok?